Olá! Sabe aquela sensação de ter problemas de saúde que parecem não ter fim? Um cansaço que não passa, algum desconforto que sempre volta? Pois é, hoje a gente vai agir como detetives. Nós vamos mergulhar na terapia ortomolecular para investigar a causa raiz desses mistérios, lá no nível das nossas células. Vamos começar? Quem nunca sentiu aquele cansaço que simplesmente não vai embora, não importa o quanto se durma, ou aquele desconforto digestivo que se torna parte da rotina? São sintomas super frustrantes, muito comuns e que muitas vezes deixam a gente meio perdido, sem uma resposta clara. E se a resposta para tudo isso estiver acontecendo no nível microscópico? É exatamente essa a proposta da nossa investigação de hoje. Descer até o nível celular para finalmente encontrar as pistas que faltavam. Nossa primeira parada nessa investigação é um lugar que talvez surpreenda muita gente, mas que é o centro de muita coisa: a nossa microbiota intestinal. Vamos entender como um verdadeiro campo de batalha pode se formar bem ali. O nome do problema é disbiose. E essa analogia do slide é perfeita. Pensa no intestino como um jardim. Lindo, cheio de plantas diferentes, tudo em equilíbrio. A disbiose acontece quando as ervas daninhas, ou seja, as bactérias ruins, começam a tomar conta de tudo, sufocando as plantas boas e bagunçando a saúde de todo o ecossistema. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito muito claro. De um lado, um ecossistema saudável, que nos protege. Do outro, o caos da disbiose, que leva a uma condição conhecida como intestino permeável. É como se a cerca desse nosso jardim ficasse cheia de buracos, sabe? E por esses buracos começam a vazar toxinas para o resto do corpo. Isso gera inflamação por toda a parte. E, como a gente vê aqui, afeta até o humor, já que o intestino inflamado está diretamente ligado a quadros de ansiedade e depressão. Tá, mas como é que se chega a esse ponto? Bom, os gatilhos são velhos conhecidos do nosso estilo de vida moderno. O uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, age como uma bomba atômica no nosso jardim intestinal. Se a gente somar isso a uma dieta pobre em fibras e rica em açúcar, mais o estresse crônico, pronto. Temos a receita perfeita para as ervas daninhas dominarem tudo. Agora, nossa investigação vai ainda mais fundo para entender a tal da fadiga crônica. A gente sai do intestino e vai para dentro de cada célula do corpo, para descobrir por que a energia parece simplesmente desaparecer. E aqui temos a estrela do show, a mitocôndria. Pensa nela como se fosse o motor do nosso corpo. Toda a energia que a gente usa para pensar, para respirar, para viver, tudo vem dessas pequenas centrais de energia. Elas são o coração do nosso metabolismo. Só que, como todo motor, a produção de energia gera um tipo de poluição, nesse caso, um subproduto chamado radical livre. Em níveis normais, tudo bem. O problema é quando essa produção sai do controle, gerando o que a gente chama de estresse oxidativo. A melhor analogia é essa mesmo. É como se as nossas células começassem a enferrujar por dentro. E aí a gente entra num ciclo vicioso que se autoalimenta. Essa ferrugem danifica as mitocôndrias, que por sua vez passam a produzir menos energia e, pasmem, ainda mais radicais livres. É uma espiral descendente que explica perfeitamente aquela sensação de fadiga crônica da qual é tão difícil escapar. Ok, então vimos um problema no intestino e outro nas células. A grande questão agora é, como essas duas histórias se conectam? Vamos revelar agora a ligação crucial entre a guerra no intestino e a crise de energia celular. E aqui está a cadeia de eventos completa. Olha só, tudo começa com a disbiose. Isso leva ao intestino permeável, que joga toxinas no sangue, causando uma inflamação geral no corpo. Essa inflamação crônica é uma fábrica de estresse oxidativo, que por fim atinge e danifica nossas mitocôndrias. O resultado final? Fadiga, névoa mental e um corpo em constante estado de alerta. Depois de entender a raiz do problema, a pergunta é: como quebramos esse ciclo? É exatamente aqui que entra a abordagem ortomolecular, uma forma de terapia integrativa que investiga e corrige esses desequilíbrios lá na origem. A filosofia, criada pelo bioquímico Linus Pauling, é genial de tão simples. A ideia não é usar substâncias estranhas ao organismo, mas sim dar ao corpo as ferramentas que ele já conhece e precisa, as moléculas certas na quantidade certa para que ele mesmo possa se consertar. Portanto, o ponto crucial é este: não se trata de adivinhação. É um trabalho de detetive bioquímico. Ferramentas como a biorressonância quântica, por exemplo, ajudam a mapear o corpo para encontrar os desequilíbrios exatamente na sua origem celular. O processo começa com uma conversa detalhada, a anamnese, para entender toda a história de vida da pessoa. Depois, são usados exames específicos, como o mineralograma, que mede os níveis de minerais no corpo, e testes de estresse oxidativo para montar um mapa completo da bioquímica daquela pessoa.
E esta tabela resume a lógica perfeitamente. Se a queixa é fadiga, o olhar clínico vai direto para a disfunção mitocondrial, investigando a falta de nutrientes como o complexo B ou a coenzima Q10. Se o problema é inflamação, o foco vai para a membrana da célula e a necessidade de ômega 3. A lógica é clara: ligar o sintoma diretamente à sua causa celular para oferecer o suporte nutricional exato. A solução, então, vem de uma caixa de ferramentas que o corpo reconhece: vitaminas, minerais, aminoácidos, só que usados em doses terapêuticas e precisas para corrigir o problema identificado lá na sua origem. Mas aí vem a pergunta: então, essa abordagem seria uma espécie de pílula mágica para todos os problemas? A resposta é um sonoro não. O alicerce de absolutamente tudo, a base sobre a qual qualquer melhora é construída, é o estilo de vida, nutrição de qualidade, atividade física e o cuidado com a saúde mental. A suplementação entra como um apoio direcionado, estratégico, uma terapia que integra e potencializa essa base sólida. E este ponto é fundamental. Não existe receita de bolo. A bioquímica de cada pessoa é única. Por isso, a personalização não é um detalhe, é a chave de todo o processo. O que nos leva a um aviso que é inegociável. Mesmo falando de vitaminas e minerais, quando usados em doses terapêuticas, eles são muito potentes. O excesso pode ser tóxico. Por isso, a autossuplementação é arriscada. É absolutamente essencial que todo o processo seja guiado por um profissional qualificado. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Para terminar, fica esta reflexão. Esta abordagem nos convida a repensar nossa própria definição de saúde. Talvez ser saudável não seja apenas não estar doente, mas sim alcançar um estado de harmonia bioquímica que nos permita viver com total vitalidade. Uma ideia que vale a pena ponderar, não é mesmo?